A ANJ acaba de soltar uma nota contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo a nota da ANJ, ele violou questões básicas de princípios constitucionais. Um deles, a liberdade de imprensa. Como que a gente pode encarar essa nota da ANJ? Vamos entender um pouco mais? Então vem comigo. Olha só, é o seguinte, o bloqueio do X afeta o dever do jornalismo profissional, diz a ANJ, Associação Nacional de Jornais. Ela fez essa nota, saiu na quarta-feira, ontem à tardezinha, afirmando que o bloqueio do X afeta o trabalho do jornalismo no país, o que é óbvio, né? A entidade diz que espera que a decisão de suspender a rede social e também, né, de aplicar uma multa aí para quem acessar o X através de VPN caia, porque isso viola o dever do jornalismo, o acesso a fontes jornalísticas, enfim, isso é uma violação ao princípio básico do direito à imprensa, à liberdade de imprensa. Vamos lá, só para você entender o porquê que o jornalista está sendo tão afetado. Os jornais estão com medo, estão morrendo de medo da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Medo a ponto de quando solta uma nota do Twitter, tem que colocar, conseguimos essa informação a partir de um jornal, de um representante que está em outro país. Vocês entendem o quanto isso é grave? Vamos lá. Tá certo. Aqui no Brasil a democracia já está relativa. Ok. Aí derrubam o Twitter aqui. No Uruguai não. No Uruguai tem o Twitter. E o Lacalle Pou, ele faz as publicações através do Twitter. E como é que você vai saber o que o presidente do Uruguai aqui postou, inclusive sobre o Brasil? O quê? O Milei na Argentina tem um Twitter. Não, vamos falar da esquerda, então. Vamos lá, o Boric, aqui do Chile, tem o Twitter. O Boric, se ele fizer uma crítica, uma menção, algo relativo ao Brasil, né? Alguma menção de entrada ou saída do Mercosul, que o Chile parece que já desistiu da ideia de tentar entrar no Mercosul, parece que o Mercosul já está babando, né? E aí, como é que a gente vai ter acesso a isso? O jornal vai precisar falar, olha, eu acessei o X através de um correspondente. É vergonhoso esse tipo de decisão. Pessoal, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, tá? Agora eu vou dar uma notícia primeiro, depois eu viro pidão aqui e peço inscrição para vocês. Outra notícia que a gente vai tratar agora também é muito importante sobre o pé de guerra, né? Sobre traição. O Elmar Nascimento ignorou as ligações do Arthur Lira e o aliado do Lira fala em traição. O Elmar Nascimento é esse aí, que está de pé aí, ele, líder do União Brasil, ele contava com o apoio do Lira. O Lira fez um acordo com ele de, dar o apoio. Aí o PSD, tá, do Kassab, também esperava o apoio ao Elmar Nascimento. O Lula é literalmente uma raposa velha. Vocês podem achar o que for. Tem gente que fala, Lula é um analfabeto, não sabe de nada. Pelo amor de Deus, o cara é uma cobra criada da política. Ele conseguiu reverter a prisão, escândalos e mais escândalos de corrupção, e hoje o cara está na presidência da República. Então não subestime. Isso é importante saber. O que o Lula fez? Vou criar um racha. O Centrão é a única coisa que eu não consigo controlar hoje. Por quê? Porque eles são insaciáveis. Cada centavo que eu solto pro Centrão, eles querem mais e mais. Pois é. O que o Lula fez? Não, o Lira não tá dando para ter diálogo. Vou pegar o Lira pela ganância dele. Prometeu alguns cargos, alguma coisa pro Lira, e o Lira deixou de apoiar o Elmar Nascimento e passou a apoiar o Hugo Mota. E o Elmar Nascimento não gostou nada disso, porque ele já tinha um acordo com o Lira, ele já tinha ali uma tratativa com o Lira de ter o apoio do Lira. O Lula conseguiu rachar, inclusive, o Centrão, que era uma das coisas que, não que barrava ele, mas que criava um certo empecilho. Olha só a articulação. E agora, o Lula fez com que a imagem do Lira seja a imagem de um traidor. Então juntou o Kassab, juntou a galera inteira do lado contra o Lira, e o Lira perde a força
E o Lula agora pode chegar e oferecer um pouquinho para cada um dos deputados para escolher o presidente da Câmara dele. É uma vergonha gigantesca. Vamos lá, por falar em vergonha, aqui é para você rir um pouquinho. O Sidney Dipo, ele... Vou até colocar aqui para ele, né? Eu sou fã das publicações do cara, não conheço, não. Para quem quiser apoiá-lo, cara, aí, ó, Recife, que ele é candidato. Ele fez uma publicação aqui, né? Da galera antes, durante o período do Bolsonaro e agora pós-Bolsonaro. Você vai rir comigo. Título e fora Bolsonaro, tira o título. Tira o título, vota e fora Bolsonaro. Cara, como é que essa galera passa vergonha desse jeito, né? Mas vamos lá, olha só, alguns momentos depois... Se os de direita souberem o que os de esquerda estão fazendo, sabe o que eles tinham feito? Tinham votado no PT pra fuder com vocês. Opa, o que ela falou? Se os de direita soubessem que o o PT tá fazendo, eles tinham votado no Lula pra feder com a gente. Ô moça, esse abuso é coletivo. Tá, como se diz, o grosso tá entrando em todo mundo. Ninguém não faz isso, não. Tem que ser muito burro em votar no Lula para querer feder com a esquerda. Agora, uma coisa é interessante. Eu já falei para vocês 1 milhão de vezes que a esquerda é o pior cabo eleitoral dela própria. Então, o melhor cabo eleitoral da direita é a esquerda no poder. Se a gente tiver, né, uma chance de uma democracia pujante pelo futuro aí, o PT não ganha para nada. Gente, pera aí. Lula no poder e Boulos correndo risco de nem ir para o segundo turno. É o retrato da esquerda. Para! E aí, continua o vídeo. Porque é isso que tá acontecendo. Você é vergonhoso. É o PT fudendo a gente. Eu elegi o Lula, não foi pra isso não, porra! Vocês de Lula não foi pra Bolsonaro. Chora, bebê, chora. É sério que precisa judicializar, precisa negociar. Faz o L, faz o L, faz o L. Tadinha. Você ficou com dó? Eu não. Porque quem tá levando o grosso é a gente também, né? Então ninguém faria isso. Vou votar no PT pra ferrar com os esquerdistas. Não precisa disso não. Mas sabe por que eu coloquei esse vídeo do Sidney Dipo aqui? Para mostrar um pouquinho do que tá acontecendo. Olha só. O Brasil, o retrato do Brasil é esse aqui. O número de incêndios ultrapassou a marca de 5.000 em apenas um dia. E muitos desses incêndios são literalmente criminosos. Tanto é que hoje foi feita uma filmagem, matéria do jornal Metrópolis, onde um criminoso, e com perdão da palavra, vagabundo, né, tava pondo fogo. E assim, você olha pra cara do sujeito, sério, dá pra você ver a cara do sujeito, jeitão largadão, sem camisa, né? Você já imagina o tipo de sujeito que é esse, né? Vídeo flagra momento em que homem inicia incêndio em rodovia de São Paulo. Por sorte, esse cara aí, de 39 anos, foi preso porque ele iniciou esse incêndio lá na SP-215. Ali, ó, próximo de São Carlos e Ribeirão Bonito. Para quem conhece a região ali, ó, próximo de São Carlos e Ribeirão Bonito. Esse cara, o nome dele é Arthur Pavese. Ele foi acusado de ter iniciado outros quatro incêndios em fazendas, né, ligadas a uma empresa ali da região. Cara, querem atingir o agro. Nada me tira da cabeça que isso aqui é um grupo coordenado. Isso aqui não são ações isoladas. Tem que ser investigado a fundo. E o governo Lula simplesmente está ignorando isso aqui, a ponto do Flávio Dino, né? Ele precisou intervir, o que não é o certo, não é o caminho. O Flávio Dino não pode fazer isso, mas tá certo, falou, Lula, vai deixar o Brasil pegar fogo? Né? Não é o papel dele agir como executivo. Mas, infelizmente, a coisa tá mais tensa do que você possa imaginar. O Caiado fez uma publicação, né,
Porque aprovaram uma lei em que o crime, né, da pessoa que incendia é inafiançável. Então, os deputados de Goiás e o governador de Goiás defenderam uma legislação mais dura para coibir os incêndios. Trata dessa turma como galera do terror mesmo. Terrorist, né? E aí, o que acontece? O Caiado fez essa lei a ser aprovada. O judiciário de Goiás vem falando, não, o Estado não pode falar sobre isso, não. É inconstitucional. O Caiado subiu o tom e falou, pelo amor de Deus, tem que prender sim. Foi preso, né, flagrante aí esse cara com toda a razão. Sabe? Foi no estado de São Paulo, mas tem que endurecer as penas. Então eu vou repetir o que eu falei no primeiro editorial. Temos que endurecer a legislação e temos que dar o direito aos estados de tratar de questões penais. São os estados têm que decidir como a legislação penal acontece. Cara, eu sou um liberal, eu sou a favor de menos Brasília e mais Brasil, totalmente. Então, olha, o governo federal, ele tem que ficar muito mais restrito. Já o governo Lula, ele é o típico comunista mesmo, gosta de centralizar todo o poder na mão de figuras. Hoje, Alexandre de Moraes é, sem sombra de dúvidas, a figura mais poderosa que o Brasil já teve. Na minha visão, até mais do que Getúlio Vargas, né? Até mais do que os generais, porque precisava de um grupo de generais na época lá. Agora não, o cara sozinho manda e desmanda. O Lula morre de medo do Alexandre de Moraes, vocês sabem disso. E o Lula quer continuar centralizando todo o poder ali, ó, em Brasília. Tá errado. Um país não pode ter liberdade com centralização de poder. Isso é errado. E por falar nisso, né, vamos falar dos ministros do Lula, já que o foco era dos absurdos, né, que são expostos com a gestão do Lula. Olha só essa matéria do Metrópole. Silvio Almeida, ex-diretor do Ministério, denuncia assédio e ameaça. Poxa, o Lula sabia, é o que mostram várias matérias jornalísticas. E agora, vários, né, ex-diretores do governo Lula estão falando que aquilo ali é insuportável. Né? O assédio moral, o assédio, inclusive sexual, que era feito, era gigantesco. E nós não estamos falando de qualquer ministério, é o Ministério dos Direitos Humanos. Imagina se isso aqui fosse de alguém do governo Bolsonaro, com tantas provas e falando que o Bolsonaro sabia. Pelo amor de Deus. Silvio Almeida socava a mesa e dizia que eu era um merda, diz o ex-diretor. Ou seja, o negócio chegou num nível tão tenso, tão grande, né, que assim, escancarou o retrato da demagogia que esse governo é. Pois é o Brasil varonil que você está acostumado aí a ver, né, a demagogia da esquerda. Mas aos poucos está sendo exposta, né? Em eleições livres, cá entre nós, a esquerda nem para segundo turno vai, porque o mundo, em especial o Brasil, já viu o que a esquerda é no Brasil. Vamos lá, vamos falar do Nunes. O Nunes está torcendo para o Boulos, tá? Lembra da fotinha que o Nunes colocou, dizendo que o Boulos era do time dele, uma publicação sobre a NFL? Pois é. Nunes sobre eventual segundo turno com Marçal. Muito difícil, ele quer concorrer com Boulos. O candidato à reeleição da Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes, que é do MDB, considera muito difícil um segundo turno entre ele e Pablo Marçal. Até porque ele sabe que se ficar ele e o Pablo Marçal, ele vai ser destroçado. Isso aí ninguém tem dúvidas. Nessa quarta-feira, a nova pesquisa Quaest aponta Nunes com 24% das intenções de voto, um aumento de 5 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior. Marçal aparece com 23%, 4 pontos a mais, enquanto Guilherme Boulos registra 21%, subindo 1 ponto. O que está acontecendo? Só para vocês entenderem. A grande questão é que fizeram uma reviravolta nessa última pesquisa, e eu estou falando da pesquisa Quaest. Só que o Cláudio Dantas publicou um vídeo mostrando, na verdade, quem está por trás dessa tal de Quaest, né? Matéria, Quaest, Nunes tem 24%. Entra aí no seu celular, coloca pesquisas eleitorais, né? Você vai acessar o site do TSE.
E ali você vai fazer uma busca só para saber quem é o responsável. E aqui vai abrir esse campo aqui. Nesse campo, você vai escolher as eleições municipais de 2024, unidade de São Paulo, você vai clicar aqui em São Paulo, e aí você arrasta para o lado um pouquinho aqui, e você vai escrever o quê? A empresa. Aqui dá um pouquinho mais de trabalho, mas você vai caçar a Quaest. Pois é, qual é a empresa? Quaest, certo? Vamos achar aqui a Quaest, né? E o intuito é descobrir quem é o responsável pela empresa Quaest. Selecionamos, agora clique em pesquisar. Vai aparecer a mágica. Empresa Quaest, né? Pesquisa, consulta e projetos. Vamos clicar em cima. Quem é a empresa responsável pela contratação? Surpresa! CNPJ, Globo, Comunicação e Participações. Opa, então quer dizer que a contratante dessa pesquisa é a Globo? Opa, então nós vamos chegar aqui a um ponto ainda mais impressionante dessa história. E eu vou liberar para você daqui a pouquinho qual é o resultado de tudo isso aqui. Se a gente observar a pesquisa lá, da própria Genial Quest, né? Lula tinha 45%, Bolsonaro só tinha 23%, o Moro tinha 9%. É a galera da Quaest. Outra pesquisa da Quaest, Lula, 52% dos votos válidos, Bolsonaro, né, tinha bem menos. Então, o que acontece? Quando você observa aqui, a Quaest sempre joga favorável para o lado que ela quer. A Globo é a responsável. E ela sempre vai jogar favorável para quem ela quer. O que isso quer dizer, Sandro? Eu não entendi a sua linha de raciocínio. A Globo sempre vai lançar favorável para quem ela quer. Uma vez que já ficou nítido, claro e evidente que o Boulos já era, quem é que a Quaest lançou no primeiro turno agora? Quem é que a Globo quer? Não. Olha, nós precisamos parar o Marçal. Não, precisamos parar o Marçal. O Boulos já mostrou que não dá conta. Vamos apostar em quem agora? Nunes, de repente sai do terceiro lugar e pum, é o primeiro. Cara, isso são indícios de que hoje a Globo preferia o Boulos. Mas, sem Boulos, não, vamos tentar apostar que o Nunes é melhor. A realidade, essas pesquisas são clara e evidentemente não para te mostrar projeções, são para induzir um determinado resultado, para que a pessoa pense, olha, se o Nunes vai ganhar, eu estou com medo do Boulos, eu vou votar no Nunes. Então, não seja uma massa de manobra, não seja uma figura aqui enganada pelo sistema, não. Tá? Então, é bom a gente começar a entender um pouco como essas pesquisas funcionam. E tá aí, a Globo é a responsável pela contratação. E é óbvio, essas pesquisas saem ao acordo, ao interesse do freguês. Não tenha dúvidas disso, tá bom? Obrigado por ter acompanhado nosso editorial. Eu vejo vocês daqui a pouquinho, 4 horas da tarde, eu venho aqui para bater mais um papinho com vocês. E foi esclarecedor, tá? Essa questão aí abriu, né, um pouco da visão de vocês sobre o que está rolando, sobre as pesquisas, sobre como essas pesquisas funcionam? Coloca no comentário, só para a gente saber, tá bom? Abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.